A paz do Senhor, amada igreja. Hoje nós vamos meditar em Hebreus 4 e eu quero começar orando. Amém? Pai amado, Deus querido, nós entregamos a Ti este dia, Senhor. Entregamos a Ti o controle das nossas vidas. Sê conosco, perdoa as nossas falhas. Perdoa, Senhor Deus, a nossa incredulidade muitas vezes de permanecer em Ti, de confiar em Ti. Sê conosco neste dia, Senhor Deus, sê com os nossos familiares, com a Tua igreja, Senhor. Alcança os necessitados e alcança aqueles que precisam ouvir a Tua palavra e crer em Ti. Em nome de Jesus Cristo. Me usa como instrumento Teu aqui nesta manhã, Senhor Deus, para levar a Tua mensagem às pessoas que irão ouvir. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. Então, eu vou começar fazendo a leitura literal e depois nós vamos fazer uns tópicos. Eu escrevi aqui uns tópicos para a gente ir dissertando sobre eles. Amém? Então vamos lá. O descanso sabático dos crentes. Portanto, ainda que nos tenha sido outorgada a promessa de ingressar no descanso de Deus, tememos que algum de vós pareça ter falhado. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Entretanto, a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Porquanto somos nós os que temos crido que entramos no descanso, conforme Deus declarou: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Muito embora suas obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, pois em certa passagem ele se referiu ao sétimo dia, nestes termos: no sétimo dia, Deus descansou de toda a obra a que realizara. E novamente, no texto crido há pouco, confirma: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, considerando que ainda faltam alguns para entrar, e aqueles a quem antes foram pregadas as boas novas não ingressaram por causa da desobediência, determina Deus uma nova oportunidade e a chama de hoje, ao declarar muito tempo depois, por intermédio de Davi, e conforme o que já fora proclamado antes: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhes tivesse oferecido descanso, Deus não teria feito declaração posterior a respeito de outro dia. Sendo assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois toda pessoa que entra no repouso de Deus também descansa de suas obras, como Deus descansou das suas. Diante disso, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem deveremos prestar contas. Amém? Aqui nós vemos várias referências que Paulo faz a respeito do Velho Testamento. A carta aos Hebreus é uma advertência a nós,
porque ele faz muita referência ao Antigo Testamento, ao êxodo do Senhor e como as pessoas se portaram quando passaram, né, pelo deserto. E aqui o Senhor ele reforça muito isso. Paulo, através de Paulo, Deus nos remete, né, ao êxodo, quando o povo saiu do Egito e quando o povo, por incredulidade, não entrou na terra prometida, porque não creram como deveria. E aí fala também do descanso que aquele povo esperava encontrar. E o descanso não foi concedido a eles através de Josué. Por quê? Porque ao entrar em Canaã, eles tiveram que lutar. Eles permaneceram lutando para conquistar a terra. Em algumas batalhas eles tiveram êxito, em outras batalhas não. Então, aqui no versículo 7, diz que determina Deus uma nova oportunidade e a chama de hoje, ao declarar muito tempo depois, por intermédio de Davi, conforme o que já fora proclamado antes, hoje. Então existiria um novo hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, Deus falou de um descanso lá atrás, e Deus também descansou no sétimo dia, né? Quando ele estava criando todas as coisas, no sétimo dia ele descansou. Mas quando fala Deus descansou, não é no sentido de que Deus cruzou os braços e ficou só a contemplar, não, porque a palavra diz que Deus não se cansa, Deus não se fadiga, né? Deus é Deus eternamente, Deus trabalha o tempo todo. E quando se refere ao descanso aqui, quando fala que Davi, né, foi falado também de um descanso, uma nova oportunidade de descansarmos em Deus através de Davi. Isso aconteceu 500 anos depois do êxodo, aproximadamente, quando Davi falou sobre isso novamente. E aí Davi estava se referindo à graça, ao tempo da graça, né? Uma nova oportunidade seria dada ao povo de Deus de novamente descansar no Senhor. E essa oportunidade foi dada a nós, a Igreja do Senhor, porque só há um jeito de nós descansarmos, se nós verdadeiramente crermos no sacrifício de Jesus na cruz e que tudo, absolutamente tudo, está consumado. Enquanto isso não cair no nosso coração, nós seremos como esse povo aqui, que saiu do Egito. Essa geração que não entrou na terra prometida por conta da incredulidade. E isso é o que está afetando a nossa sociedade. Isso a incerteza, a insegurança, a ansiedade tem tirado o povo de Deus do descanso nele. Isso tem gerado doenças emocionais, crises existenciais, porque nós não conseguimos, às vezes a gente esquece que nós temos um Deus que já fez tudo, né? E que o controle das nossas vidas está em suas mãos. Nós somos levados pelos ventos da vida, nós somos levados pelas adversidades, e toda vez que a gente enfrenta uma adversidade, nós tendemos a nos desesperar, a nos angustiar. Por quê? Porque nós não estamos verdadeiramente firmados na confiança em Deus. Porque, meus irmãos, não é outra coisa senão o confiar integralmente no Senhor que nos mantém de pé. Porque ao vacilarmos na confiança, a nossa fé não é ativada, né? E se a nossa fé não é ativada, nós estamos entregues às intempéries da vida, né? E não é assim que o Senhor quer que a igreja viva, não é assim que o Senhor quer que nós nos desenvolvamos.
O Senhor quer que nós experimentemos a sua graça, que nós tomemos posse hoje das suas promessas, né? Então, há uma maneira de entrarmos no descanso de Deus. E aqui eu vou discorrer sobre alguns tópicos. O que é o descanso de Deus? Nós temos primeiro o descanso como promessa, que está descrito aqui em Hebreus 4, 1 e 2, que nós vamos ler novamente. Portanto, ainda que nos tenha sido outorgada a promessa de ingressar no descanso de Deus, tememos que algum de vós pareça ter falhado, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Entretanto, a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Então, nós temos aqui o descanso como promessa, e depois nós temos o modelo da criação, que está lá em Hebreus 4 e em Gênesis 2:2, que assim como Deus descansou de suas obras, o descanso do crente é confiar na palavra de Jesus Cristo. E a palavra de Jesus Cristo diz que tudo, absolutamente tudo, está consumado. E nós temos também o descanso como uma realidade presente e futura. A realidade presente do descanso é que nós descansamos agora ao confiar na obra consumada de Cristo, que está lá em Mateus 11, 28 e 30. E o descanso futuro é porque há uma promessa de descanso eterno para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, que está lá descrita em Apocalipse 14, 13. É a promessa de vida eterna com Deus, né? E o que impede a igreja de Cristo a entrar e permanecer no descanso de Deus? A primeira coisa que nos impede de entrar no descanso de Deus é a incredulidade, que está aqui descrita em Hebreus 4, 6. Portanto, considerando que ainda faltam alguns para entrar, somos nós, né? E aqueles a quem antes foram pregadas as boas novas não ingressaram por conta da desobediência. Então, a incredulidade nos impede de entrar no descanso de Deus. Isso também está lá em Números 14, 22 e 23. E a desobediência, Hebreus 4:11. Hebreus 4:11 diz assim: diante disso, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência que aquele povo lá do Egito entrou, né? Então, outra coisa que nos impede de entrar no descanso de Deus é a desobediência. Descansar em Deus exige fé ativa, fé ativa. O tempo todo nós temos que estar ativando fé, porque nós somos bombardeados diariamente, a nossa mente é conturbada para não crer. O mundo tenta nos assolar diariamente, as situações, os medos, né? E se nós não ativarmos fé, nós não vamos conseguir descansar no Senhor, né? Por quê? A fé, quando nós ativamos fé, essa fé, ela produz obediência, né? Porque há uma promessa para aqueles que vivem na fé e obedecem aos preceitos do Senhor. E a outra questão que nos impede de entrar no descanso de Deus é a desobediência, que está em Hebreus 3,15. Corações endurecidos rejeitam a voz de Deus. Hebreus 3,15 diz assim: por essa razão é que se afirma: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião. Então, nós temos que ter um coração quebrantado diante de Deus, porque nós só podemos crer e confiar se nós estivermos com o nosso coração
inteiramente entregue ao Senhor. Amém? E aí, como podemos entrar e permanecer no descanso de Deus? Primeiro, pela fé. Não tem outra maneira. Não existe. O reino de Deus é tomado por esforço. E nós temos que fazer um esforço diário para crer. No nosso intelecto, a fé fica localizada no nosso intelecto, né? Então nós temos que desenvolver o nosso intelecto com a palavra de Deus, com oração, com jejuns e súplicas. Para quê? Para que nós desenvolvamos a fé, porque é a fé que nos alimenta. A palavra de Deus, desde o Antigo Testamento até Apocalipse, ela é regada de fé, né? Quem ouve a palavra, mas não consegue desenvolver fé, nunca conseguirá descansar em Deus. Por quê? Porque fé é o que o Senhor exige de nós. Sem fé é impossível, a palavra diz que é impossível agradar a Deus. Então, se é impossível, qual é o jeito que é possível agradar a Deus? Desenvolvendo fé. Então, nós temos que... Porque a fé é o canal pelo qual acessamos o descanso. É confiar, mesmo sem ver, em todas as situações. Amém? O outro ponto de entrar e permanecer no descanso de Deus é pela palavra. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus nos confronta, limpa e alinha nosso coração para vivermos no descanso. E por meio da graça, Hebreus 4:16 diz: nos acheguemos ao trono da graça com o quê? Confiança. Novamente vem a confiança. Porque Deus nos sustenta em tempos difíceis. Hebreus 4:16 diz assim: portanto, acheguemo-nos com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Há um poder, né? Há um poder de Deus disponível para nós, para nos socorrer nos dias de dificuldade. Mas isso só é acessado se nós desenvolvermos a confiança em Deus e não nas circunstâncias. Amém? O outro tópico que eu coloquei aqui é descansando em meio à adversidade. Como nós podemos descansar, né? Diante da adversidade. E aí, o primeiro tópico que eu anotei aqui é que o descanso não é ausência de luta, é presença de confiança. Olha só, descanso em Deus não significa que nós vamos estar tranquilos, com a vida resolvida. Não. O descanso em Deus não é ausência de problemas, mas é a presença de confiança nele em meio aos problemas. E isso é um desafio para nós, é um desafio para a igreja. Sempre foi. Foi um desafio para aquele povo no deserto e é um desafio para nós hoje. Estarmos enfrentando problemas, mas termos paz. Aquela paz que excede todo entendimento. Aquela paz que só tem aquele que confia. Porque quem não confia não consegue ter paz. E eu estou pregando para mim. Porque eu preciso desenvolver essa confiança no Senhor. Eu acho que eu, mais do que todos vocês, eu preciso desenvolver essa confiança no Senhor. Para quê? Para que eu não seja tomada pelo medo da adversidade. Porque quando a adversidade vem, o meu coração tende a se abalar. As minhas emoções tendem a se dissiparem em medos, em angústias, quando o dia mal chega.
E eu, Rosângela, tenho que desenvolver a confiança no Senhor, para que eu possa permanecer inabalável, para que eu possa permanecer firme, para que o meu coração não se abata sobremaneira. Amém? Porque diz aqui no Salmo 23:4, Davi falava: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, Senhor. Então, há um descanso para quem consegue desenvolver a confiança em Deus em meio aos problemas. Amém? Outra forma de descansarmos em meio à adversidade é essa, né? Quando nós substituímos, colocamos no problema que nós estamos enfrentando a confiança em Deus, a paz de Deus, que excede todo entendimento, inunda o nosso ser. Amém? E guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. E nós temos também que Jesus é o nosso sumo sacerdote que se compadece de nós nas nossas fraquezas. Então, mesmo que a gente cambaleie, mesmo que a gente se abata, nós temos um sumo sacerdote que é Jesus Cristo, que diz aqui no versículo, em Hebreus 4, 15 e 16, que eu vou ler aqui. Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de se compadecer de nós nas nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo, que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Portanto, acheguemo-nos com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Então, quando nós fraquejamos, Jesus, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Porque Ele conhece também as nossas fraquezas. E Ele está disponível para nos socorrer diante das nossas necessidades. Amém? Mas aí tem um requisito para que isso aconteça. No versículo 16, acheguemo-nos com confiança, não é só com confiança, com toda confiança ao trono da graça. Então, mais uma vez aqui, o autor nos diz que é preciso desenvolver a confiança em Deus, até para receber a misericórdia, né? Porque olha só, portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Ou seja, nós vamos encontrar misericórdia e o socorro nos dias maus, se nós entrarmos com toda confiança. Novamente vem a palavra confiança aqui. Se nós nos achegarmos com toda confiança ao trono da graça. Não tem outra maneira, gente. Aqui o autor nos chama a atenção o tempo todo para que nós nos esforcemos para confiar no Senhor, literalmente. Porque a confiança é que nos traz a paz de Cristo. Amém? Aqui nós vamos agora falar de uma aplicação prática, como descansar na adversidade. E aí nós temos aqui em Filipenses 4, 6, 7, que diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus.
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. E uma aplicação prática, vamos aí. Oremos com sinceridade, colocando tudo diante de Deus com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se estamos diante de um problema, atravessando um deserto, vamos colocar tudo, orar e colocar tudo diante de Deus, transferir para o Senhor o nosso jugo. Amém? Salmos também 1, 2 e 3 diz: Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Essa pessoa, que sejamos nós, é como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que faz prospera. Então, uma aplicação prática para essa palavra é meditar na palavra diariamente para alimentar a nossa fé. Porque só quando nós ativamos a fé, quando nós meditamos de dia e de noite, é que é possível ativar a fé. Sem meditar na palavra do Senhor, não há como nós desenvolvermos uma fé e uma confiança nele. Amém? Isaías 26, 3 diz: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Novamente vem a palavra confiança. O Senhor guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Novamente, porque em ti confia. E uma aplicação prática para esse versículo é: lembremos-nos das promessas de Deus e mantenhamos nossas mentes firmes nele, e não nos problemas. Falar para os nossos problemas que o Senhor está no controle e depositar a nossa confiança no Senhor, na solução que o Senhor nos dará para aquela situação. Porque, mesmo que não aconteça como nós esperamos, Ele ainda está no controle de tudo, Ele nunca perdeu o controle de nada. E a palavra do Senhor nos garante que tudo, absolutamente tudo coopera para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Em Hebreus também 10, 24 e 25 diz: E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E uma aplicação prática para esse versículo é: nós não devemos lutar sozinhos. Por quê? Porque quando nós lutamos sozinhos, nós somos enfraquecidos. Nós devemos estar em plena comunhão com os nossos irmãos. Nós devemos buscar a comunhão com a igreja, com o povo de Deus, porque a fé de um edifica a minha fé. O testemunho de um alimenta a minha fé, desenvolve, ativa a fé em mim. O permanecer participando da comunhão do corpo de Cristo. Amém? Nós não podemos caminhar sozinhos, meus irmãos. Por isso que o Senhor também nos incentiva a congregar, a termos convivência com pessoas que temem ao Senhor, porque quando eu estou fraco, o outro me levanta. E quando eu vejo que o outro está passando pela luta, mas resistindo firmemente na palavra,
confiando em Deus, o Espírito Santo fala comigo para que eu faça a mesma coisa, porque se o irmão está sobrevivendo e vivendo, confiando na palavra, eu também posso. Porque se o meu irmão pode, eu também posso. Então, uma das formas de nós ativarmos fé é permanecermos convivendo com as pessoas que temem ao Senhor. Amém? E a conclusão aqui é que entrar no descanso de Deus é viver em fé, confiando que Ele é soberano. Mesmo quando tudo à nossa volta parece desmoronar. O descanso verdadeiro não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Deus está no controle e Ele nunca perdeu o controle de nada. Amém? Então só há um jeito de nós agradarmos a Deus, que é pela fé, e a fé é ativada ouvindo a palavra, orando, jejuando e permanecendo no Senhor em meio às adversidades. Amém? Porque se nós ouvirmos a palavra, mas se a palavra não for acompanhada de fé, como está escrito aqui no versículo 2 desse capítulo 4 de Hebreus, não nos valeu nada termos ouvido a palavra. Nós seremos como aquele povo lá no deserto. Porque a palavra só flui em nós quando ela penetra, quando nós somos capazes de confiar nela e não em nós, e não nas circunstâncias do dia a dia. Amém? Que essa palavra caia em nossos corações e que produza bons frutos. Pai, eu encerro aqui a meditação da Tua palavra. Eu te agradeço por mais essa oportunidade preciosa, Senhor Deus. Que o Senhor venha falar às pessoas que precisam ouvir essa mensagem e que nós possamos, ó Pai, desenvolver fé em Ti. Que nós possamos nos firmar em Ti, Senhor Deus, a cada dia. Que nós possamos confiar plenamente, Deus, no Teu controle e que tudo coopera para o nosso bem, mesmo as adversidades, Senhor. Nos segura firme, Senhor Deus, pela Tua mão. Ah, Senhor Deus, conforta o coração de todos aqueles que precisam de um conforto nesta manhã, Senhor Deus. Penetra na mente, penetra no coração, Senhor Deus, dos necessitados. Penetra no coração daqueles que estão desesperados, Senhor Deus. Que esta palavra caia, Senhor Deus, e que essas pessoas se assegurem em Ti, Senhor Deus, tendo a certeza de que o Senhor está cuidando delas. Assim como o Senhor cuidou daquele povo ali no deserto, Senhor Deus. O Senhor cuida de nós. Durante o dia, Pai, existia uma nuvem que os protegia do sol. E durante a noite, uma tocha de fogo que os aquecia no deserto, Pai. Assim é o Senhor conosco. Nada foge ao Teu controle. E o Senhor nos capacita, Senhor Deus, a descansar em Ti em tempos difíceis. É só pelo Teu poder. É só pelo Teu Espírito. E nós tomamos posse desse poder, Senhor Deus, que só nós temos, Senhor Deus, de permanecer firmes em Ti, em meio à adversidade, de permanecermos em paz, mesmo quando o mar está revolto, Pai. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos pela Tua palavra, porque é a Tua palavra que nos dá firmeza, é a Tua palavra que nos dá esperança, é a Tua palavra que nos consola, Senhor, é o Teu Espírito que é o Consolador. E nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém.
paz do Senhor.